pessoal, eu sou o Ricardo, esse é o Blog Pretexto. A nossa entrevistada de hoje, ela é a outra metade responsável por sucessos como Cama de Gato, Cordel Encantado e Joia Rara, Thelma Guedes. Thelma, muito obrigado, viu, por ter aceitado o convite do Pretexto. Obrigada a você por estar aqui me entrevistando. Thelma, tem uma frase que diz assim, ó, é com bons sentimentos que se faz má literatura. Uma boa teledramaturgia é feita de quê? Olha, eu acredito, eu e a Duca, com quem eu trabalho, a gente sempre parte do princípio que a boa teledramaturgia, eu acho que como a boa literatura, a boa arte é feita com verdade. Tá. Eu acredito que é isso que faz com que a coisa seja verdade. A verdade da gente, quando a gente fala de alguma coisa que você conhece, de alguma coisa que na qual você acredita, né? Então, não existe por exemplo, se me pedirem, quer dizer, eu não consigo trabalhar sob encomenda se eu não acredito naquele trabalho. Eu acho que isso vale para tudo. E na teledramaturgia, como é um trabalho muito intenso e diário e vivo, porque no processo, né, que você está escrevendo e a coisa já está no ar, isso fica ainda mais forte, né? Então, a sua verdade, eu acho que não tem jeito, a gente acaba nossa verdade estando ali. E aí você fica mais confortável e aí você consegue fazer uma boa teledramaturgia. Eu acredito nisso, a Duca também, com quem eu tenho trabalhado esses anos todos, né? Qual o maior medo de um novelista? Perguntei isso para a Duca também, perguntei para quase todos os autores de novela que eu entrevistei. O maior medo de um novelista? Ai, bom, eu lembro da resposta dela, né, que foi ter que reescrever tudo, né, ter que refazer tudo. Mudar a trajetória da história, né? Eu acho assim que o medo mesmo que eu sinto é porque quando você escreve uma novela, até as pessoas falam assim, e a cobrança da Globo, da empresa. Eu falo, gente, a maior cobrança é minha, porque se eu não quisesse escrever para tantas pessoas, eu ficaria só fazendo a minha literatura, Então, assim, na medida em que é uma exposição enorme, né? Quando você está falando de você, falando da sua verdade, se expondo, todo mundo está vendo ali, e aí, de repente, a sua mensagem não é reconhecida, não é que não agrade, né? Ela não é entendida muitas vezes. E isso é um medo, isso aí, porque causa um sofrimento muito grande, uma tristeza muito grande pra gente. Mais até do que ter que consertar, né? Eu fico com a outra ponta, a Duca fica com essa ponta de ter que refazer, eu fico com a outra do sentimento de frustração, porque eu acho que toda arte, assim como o livro, a televisão, tudo que você faz é uma carta endereçada a alguém. E quando essa carta chega, acho que a nossa novela mais feliz, né? Acho que todas foram, mas assim, a Cordel, por exemplo, foi a carta que era uma carta perigosa, arriscada, né? Que a gente não sabia se as pessoas iriam embarcar naquela história fantasiosa, né? Naquele mundo que também era verdadeiro. E as pessoas, eu sinto assim, como a carta chegou, as pessoas abriram, gostaram, leram, se divertiram, se emocionaram, choraram. E aí esse é o momento mais feliz. E o momento mais sofrido é quando a carta é entendida de uma maneira errada ou quando a carta não chega. Eu acho que a minha literatura, eu estava falando com você antes, né? Meus livros é a carta que não chega por problema de distribuição, e essa carta que chega para tanta gente, que é a teledramaturgia, quando ela não é entendida, quando ela não agrada, aí eu sinto uma dor. E eu tenho medo dessa dor. Isso eu não quero, para mim não. E vocês passaram por isso, Thelma? Assim, ou alguns momentos? Foram alguns momentos. Eu acho que a gente nunca passou por isso de maneira muito dramática. De maneira não, integral, né? Não. A gente sofre muito, porque a gente é muito emocional, tanto eu quanto a Duca, a gente é muito emocional. Então,
se um personagem não é entendido da maneira como a gente gostaria, ai, a gente sofre. Rejeitou um filho, né? Por exemplo, em Cordel, que foi acho que a novela mais feliz, que de cabo a rabo tinha, todo mundo gostava e as pessoas tinham essa coisa, ai, que maravilha e tal. E tinha um casal que a gente fez, até o Felipe Camargo que fazia, com a... Ai, Isabela, esqueci o nome dela, me fugiu. Puxa vida. Emanuele Araújo, que ela é ótima, ainda bem que eu lembrei o nome dela, porque é excelente. E assim, ela era casada com o personagem do Guilherme Fontes, era um casamento super feliz, e ela se apaixonou pelo outro que chegou, sofrido. Inclusive, assim, eu tinha visto um filme, A Viúva de Saint-Pierre, que era uma história mais ou menos assim. A mulher tinha um casamento lindo, maravilhoso, filme francês maravilhoso, com a Juliette Binoche e o Daniel Auteuil. Vejam, porque é maravilhoso. E ela tinha um casamento lindo e, de repente, vinha um homem que ia ser... O marido dela era um tenente francês lá, que iria levar, acompanhar essa pessoa para morrer, para ser fuzilado. E ela foi dar comida para ele, começou a ensinar a ler, e ela se apaixonou. E o marido amava tanto ela que entendeu essa paixão e salvou o sujeito da morte, e ele acabou sendo fuzilado no lugar do outro. Então, essa história de amor romântico, sensacional, né? Sensacional. A gente tentou, aí eu contei vamos fazer alguma coisa parecida, não precisava chegar aos extremos. E o público ficou muito revoltado, acusando muito a personagem, que era a Florinda, né, o personagem dela, de, poxa, com um marido tão bacana. E aí deu a gente, puxa, não entenderam, que pena, a gente ficou muito frustrado. Thelma, vocês como autores principais escreveram novelas pro horário das 6, né? Sim. Além do horário, essa questão de trânsito, tem algumas limitações, até por indicação, né? Por isso, a classificação. A classificação indicativa. Que tipo de limitações? O que não dá para desenvolver no horário das 6? É muita coisa, muita coisa. Vou dar um exemplo que eu acho bem absurdo, que em Cordel Encantado nós tínhamos cangaceiros, e era assim, que o nosso faroeste, né? O nosso herói é o cangaceiro, e está no nosso imaginário, né? E a gente não podia, a priori, usar arma. E a gente teimava e usava, né? E tanto assim que a gente não fez o cangaceiro, a verdade deles, com a violência que a coisa... A gente insinuava isso, teve algumas cenas um pouco mais fortes, mas assim, a gente tinha muito cuidado e mesmo assim houve restrições. A gente foi, recebemos orientação para, não da Rede Globo, eu cheguei aí lá em Brasília conversar e explicar que a gente estava fazendo uma homenagem, e eles gostavam muito da novela. Mas assim, explicar que como era impossível a gente pelo menos não mostrar uma arma. E isso eu não acredito, sinceramente. Isso aí é uma visão minha, pode ser que tenha estudos que... eu não acho que você assistir uma historinha, uma ficção que tenha arma, que tenha... necessariamente você vai se tornar uma criança violenta. Eu não acredito nisso. Eu acho que até o contrário. Se você esconde, represa isso, na hora que tem contato com isso. E ao mesmo tempo eu acho muito irônico isso, porque em canais no mesmo horário, eu estava pensando nisso agora, passando o jornal, mostrando realidade, que é pior, né? Cenas absolutamente violentas, que isso não tem. Quer dizer, isso eu não estou nem dizendo que não é para mostrar. Estou dizendo que são dois pesos, duas medidas, e eu acho que na ficção você elabora de uma maneira diferente a violência, né? Eu acho que até você põe seus fantasmas para fora, né? Eu assistia, adorava filmes de
o super-herói, mesmo o super-homem e tal, quando era criança. E tinha arma de fogo, claro. e tinha tiro, e tinha... Inclusive o super-homem ficava na frente, tiro... E esse nosso herói era... Então, eu estou dando um exemplo de uma coisa que... Mesmo até insinuação de sexo, também há uma dificuldade, uma restrição também bem grande em relação à bebida. Tem algumas coisas que eu acho que até concordo, mas também, por exemplo, eu acho uma hipocrisia enorme que na novela, sei lá, no horário como a novela das 9, mais pra cima, né, mais tarde, que não possa nem haver um cigarro, quer dizer, tudo bem, não vamos estimular, mas não vamos tapar o sol com a peneira, né? Você sai na rua, as pessoas estão fumando. Quer dizer, não é que é pra todo mundo fumando, estimular, isso pode ser até estimular. Mas eu acho que a gente tem que, sabe, ser um pouquinho menos hipócrita. Eu acredito. Mais equilibrado, não é? Mais equilibrado. E essa classificação realmente eu acho que deveria ser indicativa e não restritiva. Mas também é a minha opinião. Não eu acho que porque tolhe muita gente. Mas eu acho que é isso também. A gente tem que trabalhar, é nosso trabalho. Faz parte, né? Faz parte. Thelma, você é formada em letras pela USP, fez mestrado também nessa área de letras. E quando você entrou para a Globo como roteirista, acho que um dos primeiros trabalhos foi escrever para Angélica. Como é que foi essa transição, assim, da alta literatura para Angélica? Que são mundos diferentes, né? Só que assim, eu acho que eu sou uma pessoa esquisita. Porque a minha formação inicial mesmo, e eu acho que essa base da formação é muito forte pra gente, quando eu comecei a me interessar e gostar de ler, era uma bagunça. Eu lia de tudo, eu lia da alta literatura, a literatura pop, a quadrinhos, via televisão. Então, eu acho que, assim, quando eu entrei na universidade, para mim, olha, eu sempre falo isso, foi um salto qualitativo na minha vida, um salto dialético, mudou tudo, me deu ferramentas mesmo para a minha literatura, que eu sempre quis escrever, mas foi ali que foi definido, porque é ali que eu conheci o que sistematizei minhas leituras, entendi o que era a literatura de verdade, que era uma brincadeira séria, conheci os grandes autores, então eu devo muito à universidade. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que ser mais flexível se você quer chegar no público, né? Se você realmente... Porque, assim, eu acho muito elitista a literatura, a alta literatura. É mesmo. Não é? É mesmo. Eu acho que talvez se eu tivesse, que era o meu caminho natural, que eu teria feito caso não tivesse televisão surgido na minha vida, e que foi um chamado muito forte, eu fiquei muito feliz, porque ali eu poderia realizar esse sonho de falar com tantas pessoas, né, com milhões de pessoas. Mas, assim, se eu tivesse continuado, eu iria tentar fazer um trabalho de de ampliar um pouco. Claro que a grande literatura é difícil para quem não teve uma iniciação, mas, sabe, eu acredito muito, né, de que você dá, e quanto mais você dá, mais eu não subestimo as pessoas, mesmo que não tenham tido, né, não sejam cultas, não tenham, né, mas eu acredito muito nisso, né? Então, para mim, essa transição foi muito tranquila. Claro que eu sofria um pouco, né, mas eu sempre acreditei nisso. Por exemplo, quando eu escrevi para a Angélica, a gente forçava muito. Eu lembro meu grupo, tinha o Júlio Fischer, que entrou comigo entrou um pouquinho antes de mim na Globo, pelas oficinas. Aí a gente forçava muito, tinha Patrícia Moretson, tinha uma turma muito bacana.
E a gente forçava muito para fazer dramaturgia, mesmo que fosse infantil e mesmo que a encomenda não fosse essa. Ah, esquete disso. Não, vamos fazer historinha. Criança gosta de dramaturgia. Eu gosto, eu vejo que minhas filhas gostam, minhas enteadinhas, que são como filhas. Hoje eu vejo minhas netas adoram. Né? Então, a gente forçava muito a barra para fazer historinha. E a gente fazia historinha de príncipe, historinha de bichinho, a gente fazia historinha. E eu tava... isso eu tenho uma coisa também, quando eu faço o que quer que seja, que eu aceito fazer, eu tô inteira naquilo que eu faço. Eu até brinco que eu tirei xerox, fui xeroqueira de uma biblioteca na universidade, e eu era fazia o melhor xerox da USP. Eu fazia questão de fazer, porque quando eu faço alguma coisa, eu tô inteira naquilo que eu faço. É pra valer. É pra valer. Então, quando eu fiz Angélica, eu fiz com o maior amor, assistia meu marido, que é escritor intelectual, professor universitário. Virou espectador da Angélica. Da Angélica. 10 horas da manhã, de manhã, estávamos lá assistindo. Bacana. Ainda nessa linha, eu acho curioso essa trajetória. Eu não sabia disso. Você colaborou com a turma do Didi. Escrevi. Adoro. Bom, primeiro porque o Didi Mocó era meu ídolo de infância, vida. Né? Eu também. Então quando eu ia para as reuniões, às vezes reuniões na casa dele. Um sonho. E eram 12 autores e eu a única mulher. Tinha a Natália, que... esqueci o sobrenome dela, que depois se tornou diretora, mas ela também fazia assistência de direção, então ela escrevia muito, não era regular. Esporádico. Muito esporadicamente. Mas assim, eram 12 e eu era a única mulher, porque aí era muito engraçado, que eu chegava, o grupo estava assim, contando piada, eu chegava, todo mundo ficava em silêncio. Thelma chegou. Porque Thelma chegou, não podia. Eu falava, já vamos lá. Não, essa é muito pesada. E o Renato Aragão falava para mim, falou uma vez, né, que eu estava numa reunião, ele falou assim, você é setor emoções, né? Porque, e é curioso, porque eu entrei, eu fiz pela oficina, e também devo demais ao Flávio de Campos, que era o coordenador. Sempre falo, gosto de repetir, porque eu acho que a gente tem que dar nome às pessoas que... Né, dar o crédito às pessoas que fazem parte da nossa formação. Ele tem um livro ótimo, não é? Sobre roteiro, não é? Espetacular. Excelente. Livro, mas o livro não chega aos pés do que é ter uma aula com ele. Imagino. Realmente assim, aprendi tudo, assim, a base, né? A Duca fala muito do Durst, né, do Walter Jorge Durst, eu falo muito do Flávio. Sim. Porque eu tenho os meus mestres antes que eu assistia, né, Dias Gomes, Angela Clare, toda essa turma, inclusive, que está aí, todos os autores, Benedito Rui Barbosa, Manuel Carlos, Gilberto Braga, gente, Silvio de Abreu, e esses meus mestres, mas os mestres que mostravam como fazer, né? Agora, o Flávio, a aula dele, assim, a gente vinha de tragédia grega, sabe? Era impressionante como era forte, importante, foi importante para mim. E aí, quando o Flávio sempre, puxa, você... Até nunca vou esquecer o que ele falou no dia que ele disse que eu ia entrar, estava contratada. Ele falou assim, agora você vai fazer aquilo que você nasceu para fazer. Nunca vou esquecer. E eu sinto isso mesmo, né? Que eu nasci para isso mesmo. Bom. E aí, só que assim, todo mundo... você faz muito bem drama. Isso é ótimo. E eu falo, puxa vida, mas eu tenho uma coisa que não é aquele humor de piada. Tá. É um outro tipo de humor, de situação. E aí, isso então é curioso, que eu fui trabalhar para a turma do Didi para escrever que eram esquetes engraçados, historinhas, né? Aí eu fazia uma historinha e sempre, para mim, o Didi Mocó é o Chaplin, é um pouco o Carlito, o Carlito na minha... Então eu via dessa maneira e eu fazia historinhas
de Carlito ele adorava, assim, no sentido de, por exemplo, uma história de um menino muito rico. Eu adorei essa história, assim, fiz muitas, mas assim, essa, por exemplo, é uma que ficou muito na minha lembrança, de um menino muito rico que não tinha amigo. Aí o pai e o Didi Mocó sempre duro, precisando pagar, senão vai ser despejado, pagar o aluguel e sem dinheiro. Aí o pai chega do menino, contrata o Didi para ser amigo do menino. Aí quando o menino vê o pai pagando, descobre que o Didi não é amigo, que é pago, fica muito triste, o Didi devolve o dinheiro e diz, não, a sua amizade... Então esse tipo de historinha, que é uma historinha melodramática, né, ou dramática, ao mesmo tempo tem uma carga emocional, mas tem um humor, um humor de situação, né? Mas era curioso, e aí eu vou te contar isso, eu falo muito, né? Ótimo! Que era o seguinte, o Paulo Cursino, que era o meu chefe, entrou comigo na Globo pela oficina, mas que na época era o redator final. Ele chegava para mim e falava assim, não, tá ótimo, o Renato Aragão adorou, só que tem pouca piada, porque eu não sou a mulher da piada. Aí sabe o que eu fazia? Ele falava assim, você tem que botar uma piada aqui, 10 lugares, por exemplo. Eu lembro de um roteiro que eram 10. Eu fui comprar livro de piada, esses de banca, né? E pra ficava preencher. Porque eu não sou a mulher do piada. Eu não rio, eu não acho graça em piada. Essa é a minha... Você não é consumidor desse tipo de humor, assim? Não, eu por exemplo, adorava, tipo, Golias, assim. Sim. Mesmo o Renato Aragão. Mas assim, eu ria de ver a cara, de ver o cara levando um tombo. A performance, né? A coisa do palhaço Sim. mesmo. O palhaço me diverte. Agora, essa coisa de piadinha, de sacadinha, porque eu vejo por trás da coisa, como é que ele construiu aquilo. Eu sempre vi, então não vejo graça, entendeu? Mas era uma minha limitação. Uma boa curiosidade essa, eu não sabia, não. Pois é. Sofri muito, viu, nessa época. Escrevia essas piadinhas chorando, porque eu falava, ai meu Deus, eu sou ruim nisso. E eu acho que o bacana é a gente saber que a gente tem limitações. Sim. E por isso que assim, eu não sou uma pessoa, eu não me considero uma pessoa medrosa. Eu tenho medo, mas não sou medrosa, porque eu sou uma pessoa corajosa de superar os medos. Medo todo mundo tem, é normal. Não te paralisa? Não. Então é isso, as limitações são dificuldades que estão ali para você, inclusive, crescer. Depois disso eu aprendi a escrever, aí chegou no final, eu estava escrevendo piada. Ótimo. Mas não é o meu natural, entendeu? Thelma, você falou da oficina da Globo e você, na primeira vez que você prestou ou você mandou o seu texto, você não foi aprovada. Isso. Foi a maior decepção profissional da sua vida? De jeito não? Não, porque foi a maior surpresa da minha vida ter surgido a televisão. Eu não tinha expectativa isso, assim, até na terapia. Eu já ouvi, assim, da terapeuta, não, mas você lutou por isso. Sim, lutei. Porque, ela falou, você fala como se tivesse caído do céu. Mas caiu do céu pra mim. Né? Eu falo, é uma imagem, né? Eu vejo muitas coisas com imagens metafóricas. Eu queria escrever, sei lá, com 10 anos de idade, já lendo Monteiro Lobato, já queria escrever minha biografia igual as Memórias da Emília. Aí, com 14, descobri Clarice Lispector e falei assim, eu quero ser Clarice Lispector. Modesta, aí, né? Uma ambição modesta. Claro. Já que você é alguém, por que não a melhor? Por que não a melhor, né? Não, na verdade, o que eu queria era, sabe, conseguir fazer o que ela provocava em mim. Né? E foi esse meu impulso. E aí, fui para a universidade, então eu queria ser escritora. Quando surgiu essa coisa de fazer roteiro, era uma novidade para mim. Eu vou aprender a fazer isso, quem sabe eu faço. Não tinha essa... por exemplo, que a Duca, ela sempre quis fazer televisão. Não, a televisão realmente surgiu por acaso. Claro, quando eu vi a oportunidade, eu falei, opa, vou aproveitar. Legal. E aí eu falo dessa imagem metafórica que, assim, eu acho assim, às vezes você quer uma coisa... E não consegue. Parece que tem um anjo, eu falo isso. Um anjo com espada na frente, não passa daqui, você não passa.
Então, você tem que saber ouvir quando tem um anjo abrindo, né? E abrir essa porta. E eu fui. Mas também eu fui assim, sem a menor expectativa. Aí assim, foi muito engraçado, porque eu fui pensando... A princípio eu pensava que era para aprender roteiro. Vou tentar. Aí eu vi, tinha um colega meu na universidade, na EDUSP, nessa época eu trabalhava na editora, como divulgadora, na editora da Universidade de São Paulo. E aí tinha um colega que era o assessor da presidência, o Rodrigo Lacerda, um grande escritor, inclusive ganhou o Jabuti. E ele tinha sido aprovada, estava concorrendo também. Vou concorrer, vou fazer, quero escrever, vou ver qual é também, meio assim, na curiosidade. Aí eu embarquei, sabe, quando você fala, eu vou. Vou também. Vou também. Não, todo mundo vai, eu quero escrever. E aí era um exercício escrever um roteiro. E aí escrevi o primeiro roteiro, absolutamente cinematográfico. Hoje eu entendo por que não foi aprovado. Não foi aprovado. Porque era assim, tinha muita imagem, tinha pouca... tinha melodrama zero, né? Não tinha... Então era muito limpinho, sabe? Muito... E aí, mas depois eu caiu a ficha, né? Aí no segundo, quando surgiu a segunda oportunidade, eu falei, agora eu já sei como fazer direitinho. Baixa aqui Janete Clerc. E aí eu coloquei cena de cavalo entrando na sala, sabe, do filho. Eu botei para quebrar mesmo. Mas era engraçado. Hoje eu vejo meu roteiro daquela época. Eu escrevia assim, era um bife, sabe, era um... O pessoal falando um texto enorme. Aí outro respondia com outro texto enorme. Era teatral pra caramba. Não sei como é que eles me aprovaram. Bom, viram potencial, né? Então... eu acho que foi isso. Eu acho que foi isso. Mas assim, não tive a menor frustração. Falei, não foi, vou tentar de novo. Será que eu tento? Ainda quase não tentei. Até conto essa história, que foi bem legal, porque ela tinha que entregar segunda-feira. Era domingo à noite. Eu não tinha terminado. Tinha, sei lá, faltava um terço, talvez, para terminar. Umas 5 páginas, eram 15 que a gente tinha que fazer. E aí tinha um filminho que eu assistia, uma série, que era o Commissaire Maigret, que eu assistia com meu marido, era religioso, domingo à noite, um seriadinho francês, a gente tomava um negocinho, era assim, o nosso ritualzinho, né, de casal que você tem que fazer, que é gostoso fazer e que é legal, e a gente sempre cria algum. E é ótimo esse seriado, né? Sensacional. Você viu? Sim. É muito bacana. Eu adoro o autor daqueles livros. Como é que é o nome dele? Esqueci. Até agora lançou uma coleção completa no Brasil. Aliás, né? Eu fiquei sabendo desse autor, comecei a ler, li tudo, porque eu adorava a Agatha Christie, e fui ler o Simenon. Simenon, isso. Eu fui ler tudo e eu ouvi a primeira vez falar do Simenon numa novela de Gilberto Braga, Água Viva. Nunca vou esquecer essa cena, todo mundo falando sobre esse autor, porque no dia seguinte ia ter um crime. Então as pessoas estavam ali, ele já estava ensejando a história. Preparando, né? Falando do Simenon. Bacana, bacana. E aí eu estava 10 horas da noite, eu faltava 5 páginas, eu falei, já pra lá, eu não vou entrar mesmo, já não entendo. Não liguei. Quando eu fui, no dia seguinte, me preparando para ir para ir para o trabalho, eu trabalhava na editora da universidade, a minha enteadinha, a Helena, eu acho que ela tinha uns 11 anos, não sei. Ela estava tendo aula com o pai, professor, e ele estava dando um reforço de português para ela, né? Eu estava lá, e aí ela chegou... Ela falou, e aquele negócio lá, você... Eu falei, eu não deu tempo de terminar. Ela, deixa eu ler. Acho que ela tinha um pouco mais, né? 12, 13, sei lá. Ela leu e ela ficou... mas isso é... E ela é muito noveleira, né? Ela falou assim, isso é muito legal. Você vai conseguindo... Aí eu falei, puxa, será? Ela me deu um estímulo. Eu falo pra ela que eu devo. Bacana essa história. Ela deu um estímulo, aí eu falei, não, tudo bem. Liguei pra... Hoje todo mundo vai saber, né? Que eu liguei lá pra... Falei, olha, eu tô passando mal, vou pro trabalho, né? Aquela mentirinha. Aí eu só vou chegar mais tarde.
E aí eu, até 11 horas, eu fiquei que nem louca, escrevendo, terminei, e assim, terminei correndo, né? E fui no correio, botei, e aconteceu, né? Que fui chamado. Mas assim, então, pra você ver, não tinha essa pretensão. Tinha que ser. Tinha que ser, acho que Pô, sim. Thelma, muito bacana essa história. Ó, você conhece, já assistiu algumas entrevistas, agora eu vou te dar 3 opções de perguntas, você vai escolher uma, tá? Tá. Vou falar só os títulos das perguntas. Pergunta cordial, pergunta lembrança e pergunta sem resposta. Cordial, lembrança ou sem resposta? Lembrança eu não vou pedir porque a minha cabeça eu esqueço. Então, as coisas, eu não sei o que é, mas cordial, vai. Cordial. Se o coração pensasse, pararia. Fernando Pessoa. Puxa, é uma frase que eu falo sempre. Não sei. Ah! Seu coração costuma ser um bom conselheiro? Olha, eu acho que sim. Sabe por quê? Tudo que eu fiz na minha vida foi movida por ele. E eu acho que eu sou muito feliz. Né? Me emociono falar isso, porque sem querer, eu e fazendo muita burrada, né? Porque eu sempre me apaixonava, ia e seguia. Me apaixonava por tudo, eu não falo nem pelas romance pessoas, só, né? Não pelas pessoas, pelas eu sempre me apaixonei, né? Só entrei só namorei, casei e apaixonada. Sempre movida pela paixão, né? Mas não existe outra hipótese. Mas as outras coisas também, tudo que eu fiz, e eu tenho um mecanismo assim, por exemplo, por exemplo, o Xerox lá. Eu acabei me apaixonando pelo meu trabalho, né? Eu fui movida, claro, por uma necessidade, mas em geral eu sempre foi a paixão que me levou. Eu nunca pensei, até era uma crítica que sempre me fizeram. Meu marido falava assim, no começo, quando a gente começou a namorar, puxa, mas você não tem você tem que pensar na casa própria, né? Imagina, eu nunca pensei, dinheiro para mim nunca foi minha paixão. Sempre foi, eu quero viver, eu sou muito intensa. E para mim a paixão, essa coisa de vibrar com as coisas, eu tenho que vibrar para poder me sentir viva. Entendeu? Que bacana. Ó, uma frase da Pagu. Porque você escreveu, mas calma. Esse crime, o crime sagrado de ser divergente, nós o cometeremos sempre. Essa frase é da Pagu. Mas eu não lembro. Essa frase poderia descrever seu relacionamento com a Duca? Da divergência constante? Pois é. E sabe que não é divergência constante, não. É engraçado, a gente é muito convergente. A gente é muito diferente. Mas a gente é diferente de personalidade, temperamento. Mas a gente é muito convergente nas ideias, na visão de mundo. A gente vê o mundo de uma maneira muito parecida. A gente teve experiências, talvez por isso a gente é convergente, porque a gente teve experiências de vida muito parecidas, né? De meninas de subúrbio. A gente tem idade muito próxima. Ela devia me respeitar mais porque ela é mais nova do que eu. Ela te entregou, você viu na entrevista? Mas a gente tem uma visão muito parecida, a gente tem um sentimento muito parecido no mundo. A gente tem algo que é muito precioso, que é o sentimento mesmo de amor uma pela outra. Eu acho que não é o amor de casal, né? Como já... Ela falou, deixou bem claro. Mas eu não sei se talvez mais do que irmã, não sei, porque eu acho que de irmã, porque a gente tem até aquelas questões, quando a gente briga, são questões muito de ciúmes, de coisa de irmã, né? Muito bom. Qual é a irmã mais querida, qual é a irmã mais mais amada pelos pais, não tem? A disputa é muito por isso. A gente também né? Então a gente tem essa... Mas tem um amor que
e um respeito muito grande uma pela outra. E isso supera tudo. Mas a gente é convergente, a gente é diferente, mas a gente olha para o mesmo lugar, do mesmo jeito, com o mesmo, emocionalmente. Ela também é movida pelo coração, apesar de parecer... Ela é um pouco mais de pé no chão. Eu sou aquele balão que vai, que tem que alguém... segura aqui, ó, filha, se realiza, que a coisa está aqui, né? Mas, então isso a gente é bem diferente, mas ela também é muito passional e muito companheira. Então a gente realmente, a gente tem que gostar daquilo que a gente faz e gostar da pessoa com quem a gente trabalha. A dupla é perfeita. A gente mistura, sabe? Quando você confirmou a entrevista, eu mandei um e-mail para alguém que você conhece bastante bem e que faz parte da sua carreira, do seu sucesso. Valcir Carrasco. Uau, meu Deus! Respondeu na hora, Thelma. Que Muito lindo, bacana, né? Um gentleman. Valcir. Aí eu pedi pra ele contar alguma coisa e tal, mas ele foi muito generoso, bonzinho demais com você. Bonzinho poxa, que demais. bom. Ai, que alívio. Foi. Palavras do Valcir sobre você. A Thelma é extremamente simpática e competente. Uma alegria quando está por perto. Essa característica, Thelma, assim, eu pesquisando, muita gente fala, assim, da sua competência a gente vê, né? Como espectador a gente percebe. Mas a sua alegria, né? Você é uma alegria só. Eu acho que eu puxei isso do meu pai, assim. As pessoas falam que eu sou muito parecida com ele em muitos aspectos, inclusive, assim, de aparência física, mas de temperamento. Eu não sei, eu acho que é uma química que eu falo, eu não tenho vocação para tristeza, né? Que bom. Então, mesmo quando eu estou muito triste, eu dou um jeito, eu preciso superar aquilo de alguma maneira, encontrar algum jeito de, talvez por isso, esse otimismo, às vezes exagerado. Olha, essa alegria incomoda algumas pessoas. Ah, claro. Porque muita gente me acha bobona. E eu não sou bobona. Posso ser em alguns aspectos, sim. Não é não, Thelma. Não, em alguns aspectos talvez. Todo mundo é bobo em alguma coisa, mas assim... Mas eu faço questão, porque eu acho assim, a vida é tão curta. Eu não sei se tem outra, e se tiver outra, é outra, né? Então, eu fico assim muito... Nisso eu sou budista, apesar de não seguir, né, o budismo. Eu estou aqui, eu vivo agora, eu sinto, puxa, olha que sol gostoso. O tempo todo eu estou vendo as coisas legais que eu estou tendo oportunidade. Às vezes eu estou aqui, puxa, que bacana essa profissão minha, que eu pude comprar essa casa, que, sabe, eu curto. Isso, eu até estava falando isso pro meu marido outro dia, que ele tem isso também, né? Ele fica assim, nossa, mas tá tão bonitinho. A gente... Valoriza a conquista, né? Conquista. Porque tem gente que já, assim, acabou já... não, mas essa casa tá pequena, já tem que ser uma... Eu não, eu curto eu curto muito cada momento. Estar aqui com você está sendo um prazer, poder falar de mim um pouco, falar das coisas que eu sinto. Então, eu sou uma pessoa feliz, por isso que eu sou alegre. Ai, que bonitinho. Ele completa. Eu achei interessante quando eu li, porque todo mundo sabe que trabalho de novela é insano. É um trabalho de estivador também, né? E você passar a impressão para ele de alegria, mesmo num trabalho assim pesado, você é muito alegre mesmo, né? Mas ele completa. Ele fala assim, sim, e ela ama cães. Ela tem o que ela chama de os filhos peludos. Tem bastante cachorro, você gosta muito, Thelma? Eu adoro, e assim, ano passado foi um ano muito duro para mim, porque eu tinha 4 cachorros, um faleceu, porque todos foram envelhecendo, né? Então meu filho peludo, primeiro, o Spock, com 17 anos, um senhor de 17 anos, chegou ao fim da sua carreira em 2012, e em 2014 eu perdi 2, que foi o Pingo e o Pimpão. E o Pingo foi... Até hoje eu me culpo, porque ele foi operar de um tumor e eu me culpo por ter mandado ele operar. Ele não resistiu, passou 12 dias, aí eu trouxe para casa para ele
finalizar o ciclo aqui. Foi muito, muito difícil para mim, sofri demais. E 3 meses depois, o Pimpão teve um problema de coração. Aí, então, assim, e agora ficou minha filha preta, velhinha. E eu até falo assim, pessoal, você não vai pegar outra? Eu falei, não, vou esperar ela também terminar a história dela, porque ela nunca teve espaço para ela, porque ela é calma, os outros, né? Então agora ela vai ter. Agora a casa é dela. É dela, ela é a rainha, minha rainha, todo mundo aqui é em função dela, eu não, às vezes não saio por causa dela. E aí depois eu quero passar um tempinho sem cachorro pra, né? Pra você ser a rainha da casa. Pegar o trono. Não quero a rainha, não. Eu quero sim sofrer, porque sofri demais. Entendi. Sofri demais. E aí viajar sem ficar culpada de que deixei em casa e tal, com a empregada, com não sei quem. Mas assim, é um amor, é uma coisa muito esquisita, né? Esse amor pelos animais, né? Eu gosto de tudo quanto é bicho. Por acaso tive cachorros, mas eu amo os gatos também. A Duca é gateira, né? Eu sou cachorreira. Mas assim, eu acho que é aquele amor puro, sabe? Sem nenhuma intervenção da cultura. É só nós ali olhar. Então eu acho que isso é muito legal. E fico muito feliz que o Valci tenha lembrado disso, que ele também é um cachorreiro. Sim. Né? E fico muito feliz de ele ter falado da minha característica de alegria. E teve uma coisa nisso que ele me ensinou bastante. Ele me ensinou muitas coisas, mas teve uma coisa que o Valci me ensinou, que foi não me desesperar na novela. Ele não, olha, em hipótese nenhuma ele se desespera. Ele fala, não, vamos. Então isso é ele também é um alegre nesse sentido. Pode ficar bravo, mas ele também tem um talento para a alegria. Então a gente se deu muito bem. Foi um momento assim, super feliz quando eu fui colaboradora dele. Bom, claro que quando você confirmou, eu tinha que procurar a Duca. Quando eu entrevistei a Duca, Thelma Guedes, eu falei pra você, Thelma, manda uma curiosidade. Você me deu na bandeja ali a Duca atriz. Aí ela não fez. Ela ficou tímida. Porque acho que ela foi pega economizou. Não, acho que ela foi pega de surpresa. Talvez se eu tivesse avisado, ela teria ensaiado. Mas ela é assim, da gente rolar de rir. Aí eu gostei do que ela fez. Porque mas ela faz muito melhor. Pode ser ela melhor. Faz a lua, ela imposta, faz uma cara. É muito engraçado mesmo, né? A gente ri muito. Claro que quando você confirmou, aí eu dei a chance da Duca ela retribuir ou revidar, depende do Dá o troco. Entendeu? E aí ela escreveu 2 coisinhas. A primeira, ela falou assim, olha, a Thelma Guedes também tem uma personagem. Pede pra ela fazer, pede pra ela falar qual é. Só isso que ela... Tá. Sobre isso. Então, por favor, Thelma Guedes. Não. Então eu vou explicar, que não vai dar pra eu fazer. Eu só consigo fazer porque assim, ela tem a Lu. Sim, a Lu. Que é a Lu, que é assim. E aí eu criei a Selma, que é a Lu e Selma. Entendi. Só que eu só consigo fazer a Selma se a Lu tá presente. Entendi. É só um diálogo. Porque a Selma, ela imita tudo que a Lu fala, ela fala. Porque para ela, o ídolo da Selma é a Lu. E ela quer ser. Porque a Selma é ridícula igual a Lu. Então ela quer ser igual, ela não consegue. Só que a Lu fala assim, a Selma é boba. porque a Selma não consegue nunca chegar na sua mestra. Então a gente brinca, né? Acho que a gente vai fazer o filme. Não tem Thelma e Luísa? Sim. Então vai ser Selma e Lu. E o final, na hora que elas dão a mão e cai no precipício, a Selma pega a mão da Lu, as duas vão pro precipício. Quando a Selma olha, a Lu saiu, deixou a mão de uma boneca, assim. Que a Lu esperta, a Selma não é. Espetacular esse final. Esse final. Agora, tem um outro personagem, que isso é um personagem que nós duas fazemos, que eu não contei pra você, que é das portuguesas. Né? Porque a Duca, ela sempre, quando ela fala comigo, ela fala, ó filha, ela liga, ó filha, é tão estressante escrever novela, então você cria uns mecanismos malucos para se divertir com isso. Então ela fala,
ó filha, aí eu, ó mãezinha, ó mãezinha, que queres mãezinha? Aí ficamos a falar um monte de tempo, todo falar assim. E ela fala, imita muito bem português, que ela morou lá. E a gente dá gargalhadas com uns absurdos também, que essa mãezinha fala para a filha, né? E, ó, mãezinha! E, então, esse é o personagem que eu consigo fazer sem a mãezinha. Mas a Selma é impossível. A Selma precisa da Lu. Eu vou ter que promover esse encontro, então, qualquer dia, das duas, pra ver a performance, isso. né? Mas a gente tem que fazer assim, que a gente pega no... Sabe, a gente vai aquecendo, da aquecendo, aí você liga a câmera aí incorpora. Porque senão a gente fica envergonhado, porque a gente não é atriz, né? E ela falou mais coisas, ela te entregou, Thelma. Tô ferrada. Ela falou, olha, a Thelma é fantástica, maravilhosa, mas ela tem, assim, uma queda por comprinhas. Gosta de comprar roupa, sapato, mas ela só avisou, ela tentou depois e falou, olha... Só que ela presenteia muito, não é só pra ela. O blog ainda não tem patrocínio, Thelma. Então, tô pensando em angariar alguma coisa, vendendo coisas pra você, tá bom? Eu vou pensar nisso, trazer o sapato, roupa. Você gosta de comprar mesmo, Thelma? Eu adoro. E eu acho que tem um trauma infantil, que é a minha desculpa, né? Pra eu não me sentir tão culpada assim. Porque assim, eu morava no subúrbio, os meus pais eram de classe média baixa, né, assim, minha mãe trabalhava no escritório, secretária, sei lá, e tal, e meu pai era gerente, sempre foi gerente de loja, assim, de artigos masculinos. E assim, a gente era muito, criavam duas filhas e assim, escola... Top. Melhor escola, estudo, minha mãe era assim, tem que se formar, não tem economia, era curso de inglês. E a gente não tinha nem noção da dificuldade que eles tinham para nos dar isso, né? E então, o que eu ia falar? Peraí. Bom, aí nisso, eu tinha uma irmã mais velha. Tenho, minha irmã maravilhosa, Tereza. Que eu chamo de TT, eu sou a Thelminha, né, TT. E ela mais velha, e aí todas as roupas, e ela mais velha era maior, sempre foi maior que eu. Todas as roupas dela vinham pra mim, eu herdava, entendeu? Então, da escola, era assim, vinha aquelas, eu andava com aquelas roupas enormes, é até divertida, uma figura divertida, porque eu era muito engraçada quando eu era pequena, né? E fazia muita palhaçada e tal. E eu, um sapato maior do que o meu pé. Eu lembro que eu jogava futebol com os meninos, eu era muito ativa, e o sapato voava. Eu andava segurando o sapato. Eu nunca esqueço isso, minhas blusas de escola. Tinha uma roda aqui já de... Como é? Quando a roupa já fica com aquela mancha, né? Sim. Eu teve uma época que eu não tinha calça comprida, porque as coisas não eram fáceis como hoje, né? Hoje, assim, você vai numa loja, tem lojas populares, que você vê roupas... Na época era muito difícil você ter... Aí alguém costurava, minha mãe tinha uma costureira, e aí eu não tinha calça. Teve uma época que eu andava só de short, eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, né? Então, todo mundo tinha calça ali, né? E eu queria calça ali, eu não tinha calça ali, era um sofrimento, até que eu consegui. Nossa, aí a minha mãe deu antes para minha irmã, e depois eu tive. Então, eu acho que eu fiquei muito com essa coisa de que... Aí até, bem tarde, eu usava as coisas dela. Né? Então, eu acho que eu fiquei com esse negócio, no dia que eu posso, eu entro, aí eu faço a festa. Aí eu gosto. Agora, como a Duca disse, eu dou bastante presente. Eu sou muito... não é generosa, eu sou muito desprendida mesmo. Eu gosto, adoro ver a cara de alegria de uma pessoa que eu dou um presente. Aí eu compro. Mas, assim, eu compro bastante pra mim. Eu compro mais do que eu preciso. E isso é uma coisa que eu quero... Eu tento lidar, ainda não consegui. Porque eu não consigo resistir a uma peça bonita. Eu falo, eu tenho dinheiro, eu posso, aqui tá bonito. Por que não? Por que não? Mas eu acho que a consciência em relação ao consumo, né? Eu acho que a gente tem que ter, é ridículo, né? Você ter 500 peças e não é sapato,
bolsa, mas Roupa. vestido, blusa. Ai, não sei, o fio, eu acho aquilo lindo. Eu falo, nossa, eu já me imagino com aquela. Fico feliz com tudo. Thelma Guedes, a última pergunta. Eu sei que você vai responder, já sei a resposta, mas eu tenho que perguntar. Ai, meu Deus. Como está o projeto da próxima novela? Então, tá super bem. A gente está se reunindo todas as tardes, né? Ainda está num processo que a gente consegue as manhãs. Tem as manhãs livres. Para médico, para resolver a vida, né? Até porque depois, né? Exatamente. Porque depois você não faz nada. Congela a vida, né? Congela. E as outras pessoas você tem que ficar pedindo para marido ou para botar uma pessoa para fazer para você. Você terceiriza a sua vida, né? Na época da Total. novela, Médico né? pode esquecer, por isso que a gente vai muito médico antes de começar. Mas assim, a gente está se reunindo todas as tardes e às vezes até mais tarde. Essa novela, no começo da sinopse, que a gente entregou uma pré-sinopse que foi pré-aprovada, mas o começo foi muito difícil arrancar, sabe? Aí a gente pegou agora o jeito e tá ficando. Nós estamos as duas muito animadas com a história, porque a história é muito boa. Para qual horário? Então, o objetivo que seja para 9 horas. Ela tá, a pegada a história é apropriada para 9 horas da noite. Mas isso tudo depende, assim, não está nas nossas mãos, está nas nossas mãos, fazendo bem o nosso trabalho agora, nesse momento. E aí, em maio, a gente vai entregar e aí a sorte está lançada. Se a Rede Globo gostar, aí eles vão pedir os capítulos, porque normalmente é isso, pede pelo menos uns 2 blocos, que são 12 capítulos, 6. E aí, se eles... vamos começar, eles vão passar a data também, todo mundo pergunta a data, a gente não pode... Não dá para saber, né? Pode ser 2016, pode ser 2017, acredito mais que seja 2017, se for aprovado, mas estamos no if, no se, no condicional, se tudo for, e eu espero porque a gente está lançando muitas fichas nesse trabalho, primeira novela das 9, uma grande responsabilidade, e assim, é legal, assim, né, que é um desafio, né, chegamos a um outro lugar, né, não mais importante, não julgo que seja mais importante, talvez a responsabilidade maior, talvez, em relação ao lugar na casa, na emissora, mais público e tudo, mas vamos fazer com a mesma dignidade, com a mesma paixão que a gente sempre fez. Thelma Guedes, você é uma apaixonada e você é uma mulher apaixonante também, viu? Ai, muito que bom ver como você tratou a gente bem, como você é generosa. A sua obra, Sul da Duca, reflete muito da personalidade de vocês, viu? Muito obrigado por me receber aqui, viu, Thelma? Thelma? A sua vinda. Bom. Obrigada. É isso aí, pessoal. A gente termina aqui e volta em breve com mais um bate-papo do Pretexto. Até mais.